Tradução. Ih. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia... Bora, Ricardo! Falta 2 minutinhos, aí eu comecei logo. Nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já são 9 horas, cara. Cadê? Faltam 2 minutos, mas vai dar certo. Você garantiu, Ricardo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais. Só Pra te adorar e fazer teu nome Oi? Pronto? E aí, galera? Não, cara, é normal, é tranquilo, a gente vai aprendendo aos poucos, entendeu? Mas vai dar certo sim. Pronto. Só aguardar o pessoal chegar um pouquinho e a gente vai começando, beleza? Ó, é em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, tá certo? Falta 1 minuto, é isso aí. Mas a gente já começa logo. Aqui no meu já é 9 horas, então eu já comecei. Seja bem-vindo, Cleiton Girão, Mariana. Seja bem-vindo, pessoal. Dá pausa aqui. Vamos lá, né? Show, Vanessa. Show, quem quiser perguntar, só levantar a mão que o Ricardo responde na outra aula, certo? Quando ele vai dar aula, aí ele responde para vocês. Gente, vamos lá começar, né? Vamos recapitular o que foi dito na última aula com o nosso Tiago Sanches, ok? Ele falou o capítulo 1, né? Deu um resumo, né? Fez um aparato geral do capítulo 1, certo? Ele falou sobre o autor do livro. Só um instante. Pronto. Ele falou sobre o autor do livro, falou o assunto do livro, e mostrou a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. E falou também sobre a visão, né, que João teve lá na ilha de Patmos, ok? Amém, Thiago. Deus abençoe a nossa aula, as nossas aulas, né? Seja para a glória e honra do Senhor. Então vamos lá, vamos começar. Sim, uma palavra que ele usou na última aula foi apocalipsis, né? Que significa revelação. Então o livro ele revela um plano cujo desfecho final vai ser a vitória completa e definitiva de Jesus Cristo. E na aula de hoje, gente, a gente vai abordar a primeira igreja da Ásia Menor, certo? Que é a igreja de Éfeso. Então vamos só esperar um pouquinho mais o pessoal chegar para a gente começar a falar sobre essa igreja que tem pontos altos e tem pontos baixos também. Boa noite, Diego, graça e paz, pessoal, sejam bem-vindos. Já está aí, tá o versículo, é do capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 2, ó o Caio, bora Caio. Cara, é a mesma igreja. Esse cara é gênio, esse Cleiton é um gênio. É isso mesmo, Cleiton, é a mesma igreja. Éfeso, né? Efésios tem tudo a ver.
Então vamos lá para a leitura. E aí após isso a gente vai comentando sobre isso, tá bom? É porque ele é aperreado, Ricardo, mas vai dar certo, a gente consegue fazer aqui a live tranquilamente. Então vamos lá, gente, lembrando, as cartas às igrejas vai do capítulo 2 até o capítulo 3, certo? Do livro de Apocalipse, e tudo que foi dito a essas igrejas, nós também temos que pegar como se fosse pra gente também, certo? Então as cartas às igrejas da Ásia vão desse capítulo, do capítulo 2 até o capítulo 3, ok? E tudo que é dito às 7 igrejas também compete também a nós, tá bom? O Cleiton é gente boa. Boa noite, Miqueias. É verdade, mesmo em região de igrejas é a Ásia Menor. Então, lembrando que é dito a essas igrejas também serve pra gente. Então vamos lá. As virtudes devem ser copiadas e as repreensões devem ser avaliadas, certo? E arrependidas e depois modificadas, tá bom? Então, como é que diz como ele sempre fecha a carta dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente tem que estar com o ouvido atento, com a cabeça atenta, com a mente aberta, para que a palavra de Deus venha a surtir efeito em nossas vidas. Então vamos lá. Quem é Éfeso, né? Se você for lá no... vamos lá para a leitura, né? Melhor. Depois a gente vai começando sobre a aula. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Diz assim, ó: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Gente, vamos orar, tá bom? Para a gente já começar bem essa aula e tudo surtir, né? Tudo acontecer conforme a vontade de Deus. Vamos orar. Santo Deus eterno, toma de conta dessa aula, Paizinho, e faz com que cada pessoa que está aqui assistindo, Senhor, possa ser abençoado e possa ser também, Senhor, transformada. Que a Tua palavra venha fazer, Paizinho amado, um efeito tremendo nos nossos corações, nas nossas mentes, e que as nossas atitudes, Paizinho amado, venham ser conforme o Teu querer e Tua vontade. Tanto o que nós falarmos quanto o que pensarmos venham ser, Paizinho amado, moldados por Tua santidade, por Tua vontade, Deus eterno. Então, em nome de Jesus, abençoa essa aula e me ajuda, Senhor Deus, a fazer com que essas pessoas entendam o que vai ser dito aqui, Paizinho amado. Tem misericórdia de mim, sou um mero pecador, Paizinho amado, mas que o Senhor possa se utilizar da Tua graça maravilhosa em mim, Paizinho. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por tudo. Amém. Amém, pessoal. Seja bem-vindo, Edileia. Seja bem-vindo, Carlos. Seja bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Pedro. Vamos lá. Então, eu faço de novo a introdução, né? Já que chegaram algumas pessoas novas. Gente, a gente vai abordar 5 pontos, tá bom? O primeiro é quem é Éfeso. Depois, o estilo das cartas, né? As cartas têm um estilo de ser, mas eu vou falar só do estilo da carta a Éfeso, tá? Os outros professores nas outras aulas vão falar sobre o estilo das outras cartas também. Aí, pastor, seja bem-vindo, pastor. Amém, amém. Vamos lá. Outro ponto é o amor inicial que foi abandonado. O amor não anula o ódio. E as igrejas, o que foi dito às igrejas, ok?
Então vamos lá para a introdução. Gente, fala só um aparato bem rápido do que foi dito na última aula para o Thiago Sanches, né? Ele falou que ele leu e explicou Apocalipse capítulo 1 inteiro, certo? Falou o título, o que significava o título. Logo no versículo 1 ele falou que é revelação, né? O termo Apocalipse, que significa isso. E também tem como principal roteiro de tema o desfechando, né, a vitória de Cristo. Seja bem-vindo, pessoal. Vamos lá. E na aula de hoje a gente vai abordar a primeira igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso, tá bom? E, gente, lembrando que as cartas às igrejas, né, elas vão do capítulo 2 até o capítulo 3. Então a gente vai ter essas aulas, esses estudos desses dois capítulos, 2 e 3. E o que foi dito às 7 igrejas é também para nós hoje em dia, para nós vermos as coisas boas que eles fizeram e copiarmos isso, e as coisas ruins que eles fizeram, a gente tem que ver se estamos praticando e se converter, se arrepender disso. Amém? Então, lembrando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Se o Espírito Santo falar contigo, obedeça, faça conforme a vontade dele. E outra coisa, lembrando que as igrejas não são perfeitas, são igrejas reais, são igrejas que têm falhas, têm altos, têm baixos, tem pessoas que são boas, né, que buscam fazer a vontade de Deus, e tem pessoas que simplesmente estão lá para atrapalhar ainda mais a obra de Cristo aqui. Então, quem é Éfeso, Hélio? Se a gente for lá no capítulo 19 de Atos, a gente vai ver aqui quem foi Éfeso. Atos 19, tá? Atos 19, a gente vai ler aqui alguns versículos de Atos 19. Amém? Seja bem-vindo, irmã Thelma. Vamos lá, Atos 19, certo? Paulo em Éfeso. Aqui, vamos lá. Verso 2, perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então, essa cidade era uma cidade que nem sabia quem era o Espírito Santo, quem nem sabia quem era Jesus. E aí, Paulo, na sua terceira viagem, foi lá e pregou para eles. Então, quem era essa cidade, Wellington? Era uma cidade muito importante, né, da Ásia Menor. Porém, ela tinha 300 mil habitantes. Beleza? Só que eles, gente, era o berço cultural pagão. Lá tinha feitiçaria, lá tinha idolatria, certo? Tanto que o maior templo, né, pagão, o templo da deusa Diana, ele se encontrava lá em Éfeso. Ele era maior até do que o templo da deusa Atena, ok? Então, lá também era o templo, foi o centro do culto ao imperador. E Paulo foi até lá, na sua terceira viagem, e lá começou um grande avivamento. E se tornou uma igreja referência para as outras igrejas, amém? Era onde João também passou a morar e a pregar e a cuidar da igreja lá um tempo. Até ser arrancado de lá e ser preso na ilha de Patmos, quando Domitiano ele foi lá e prendeu ele. Seja bem-vindo, Helena. Continuando aqui. Ela também se tornou ainda mais importante, né, para o cristianismo, pois ela era uma igreja que recebia as cartas e que compartilhava essas cartas. Criam que a imagem da deusa Diana tinha caído do céu. Exatamente. Eles eram muito pagãos, né? Eles tinham aquela cultura de idolatria muito grande. Vamos lá. Estilo das cartas, esse é o segundo ponto que eu vou falar. O estilo da carta, gente, o que foi dito às 7 igrejas é para ser levado a todas as outras igrejas. Então, quando fala das 7 igrejas, né, até o Sanches falou isso, o que é dito às 7 igrejas, isso significa que o número 7, né, tem a ideia de completude, de que aquilo ali é perfeito e deve ser anunciado para outras igrejas também. Vamos lá. Então, o estilo das cartas, eles têm o destinatário, a identificação de Cristo e o corpo da carta, e faz o desfecho da carta com uma promessa. Amém? Promessa é bom pra gente. Então vamos lá, continuando. Vamos lá, estilo da carta. Primeira coisa que ele mostra é o destinatário. Uma igreja privilegiada, Paulo, Timóteo e João foram apóstolos de lá.
Só obreiro top, mas aí não adianta ter obreiros top se a igreja não consegue manter isso, viver isso para sempre, né? Acho que depois de 50 anos a igreja começou a decair, né? A cair, enfim. Mas continuando, eu vou abordar isso aí também um pouquinho mais tarde lá nas aplicações. Continuando aqui, destinatário, tá? Vamos lá no verso 1 do capítulo 2, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ok? Então, essa carta é destinada ao anjo ou ao pastor, ou à pessoa que cuida da igreja de Éfeso. Ok? Então, Jesus estava dizendo, ó, manda essa carta para o anjo da igreja que se encontra lá em Éfeso. Então, a carta vai ter um destino, certo? E uma pessoa específica para aquilo. Gente, quando o pastor vai e prega para a gente, é aquilo que ele recebeu de Deus. Então, quando ele prepara um sermão, prepara um estudo, foi aquilo que Deus quis revelar para ele revelar para nós. Então, quando preparamos um estudo, nós nos esforçamos, estudamos para que aquela mensagem seja conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. E aí Jesus se identifica, depois que ele mostra o destinatário, ele vai e se identifica. Dizendo assim: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só que massa. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Gente, conservar na mão direita é como se você pegasse alguma coisa na sua mão e colocasse e guardasse aquilo ali. Não tem ninguém que arranque, né? Jesus é muito poderoso, gente. Ele é soberano, ele tem toda a autoridade e ele está sustentando a gente, sustentando a igreja dele com as suas próprias mãos, com a sua mão direita, né? Eu brinco muito que a minha mão mais forte é a minha mão direita. A esquerda faz algumas coisas, mas a minha mão principal é a minha mão direita, né? Que mostra questão de poder, de força. Então é aquele que sustenta e tem nas mãos todas as igrejas e cada membro em particular. Então você também é alguém que está nas mãos de Deus, que Deus está cuidando na sua mão direita. Deus está presente e é quem opera na vida da igreja, gente. Ele tem um controle de tudo. Amém? E outra coisa que ele fala aqui, ó. E que anda no meio dos 7 candeeiros. Oi, Lilica. Oi, Michele. Que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só. Somos candeeiros, gente. Deus, ele habita no nosso meio. Jesus Cristo anda no nosso meio. E se ele anda no nosso meio, é para que nós sirvamos de coluna e baluarte para outras pessoas. O mundo, ele seria bem pior se não fossem as igrejas que pregam a verdade, que propagam a verdade através das atitudes, através da fala, certo? Então, precisamos mostrar Jesus tanto nas atitudes da gente e principalmente no falar, que a gente possa mostrar mais Jesus, né? Pregar mais Jesus. E é isso que está faltando. E o mundo só não é melhor ainda porque a gente se omite muito e não prega Jesus constantemente. O corpo da carta. Vamos lá para o corpo da carta. Como vimos, as cartas têm um padrão, certo? Elas apresentam a Cristo com as características que mais se adequam a cada igreja. Fala teologia, Michele. Ok. Oi, Milena. Vamos lá. Então, ele mostra também que se destina, e em seguida vem os elogios e as repreensões de Cristo para a igreja e finda com uma promessa, como já tinha dito. Então, gente, ele tem esse padrão, a gente vai encontrar em todas as cartas das outras igrejas também. E cada igreja vai ter uma repreensão diferente, um elogio diferente, certo? Se eu não me engano, as igrejas que recebem uma repreensão severa são a igreja de Éfeso, a de Sardes e a de Laodiceia. E isso os outros professores vão falar sobre essas igrejas depois. Mas aí há uma ideia, né, de que essas 3 igrejas que eu falei, Éfeso, Sardes e Laodiceia, elas caíram quase que no mesmo problema, quase que no mesmo defeito. Vamos lá para os elogios de Cristo. Olha só os elogios de Cristo, no verso 2 e 3. Diz assim, ó, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus,
e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha só que legal. Jesus ele elogia as obras realizadas pela igreja de Éfeso, mostrando, inclusive, né, que isso é mostrado lá no capítulo 19 de Atos, que eu vi só o versículo 2 para vocês. E as obras podem ser colocadas como atitudes, né, comportamentos. Então, cada obra que a igreja fazia era uma atitude que ela tinha, um comportamento que ela tinha. E os elogios eram dados por Jesus à igreja para que ela continuasse perseverando, certo? Para que ela continuasse suportando homens maus, para que ela pudesse passar nas provas, nas provações, sabendo que ele estava ali. Então, Jesus é legal que ele começa elogiando, né? Ele já começa falando elogios, você é bom nisso, naquilo outro, e depois é que ele vai trazer a repreensão. Isso é muito importante pra gente, porque muitas vezes nós sabemos só ver o ponto ruim das coisas, e não prestamos atenção nos pontos bons dessas coisas. Então Jesus ele nos mostra aqui que precisamos ver os pontos bons, os pontos fortes e os pontos fracos depois, mas sempre elogiar também os pontos fortes. E não só os pontos fortes, tá? Vamos lá. Os elogios são dados por Jesus à igreja de Éfeso pela perseverança, na verdade, devido ao sofrimento gerado por seguir a Jesus. Então eles perseveravam, na verdade, e eles sofriam, né, por conta de seguirem a Jesus. Eles tinham um zelo doutrinário que fazia com que eles não aceitassem qualquer coisa. Então, exemplo, né, como o Tiago Sanches falou, eles tinham como pastores Paulo, Timóteo e João, né, 3 pastores tops. Então eles não aceitavam qualquer tipo de doutrina que vinha para eles. Eles enfrentavam aquelas doutrinas. Então é aquele assim, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Então são pessoas que têm uma base doutrinária muito forte. Eles sabem o que eles creem. Então aí fica uma pergunta para a gente: nós sabemos o que cremos? Nós temos ciência daquilo que temos fé? Então fica aquela pergunta para a gente: se você realmente crê em Jesus, e por que você crê em Jesus? Muita gente pensa que elogios estraga a pessoa. Pelo contrário, Jesus elogiou a igreja para perseverarem. Bem colocado. Amém, irmão. É isso mesmo. Então, elogios às vezes fazem com que a gente não desfaleça, né? É muito legal você chegar para o seu pastor da sua igreja assim: obrigado por mostrar a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus para mim, por ser um homem íntegro, por ser um homem que mostra realmente a verdade. E isso está faltando nas nossas igrejas. A gente precisa elogiar sim as pessoas, pelos trabalhos que elas executam, pelo esforço que elas têm. Os homens da igreja estão fazendo um negócio muito legal, e parabéns para os homens que estão se dedicando a isso. Então precisamos elogiar sim essas pessoas, o trabalho dessas pessoas. Continuando. Outra coisa, eles também trabalhavam arduamente na evangelização, certo? Eles tinham aquele trabalho árduo de evangelizar. Oi Karina, oi Thiago Rodrigues, sejam bem-vindos. Então, gente, eles trabalhavam arduamente, eles tinham aquela vontade de trabalhar, de servir, de fazer com que a obra acontecesse. Alô, e aí, rapaz? Enfrentar e desmascarar falsos apóstolos. Então eles faziam isso, eles enfrentavam e desmascaravam esses falsos apóstolos. Outra coisa, apóstolos, né, precisam ser dos 12, certo? Tem que ser os 12. Matias substituiu Judas, né, porque ele foi o traidor, nunca foi de fato um apóstolo, né, só estava lá ocupando o cargo. E Matias o substituiu, né, como o pastor leu até leu um pouco pra gente, né, lá em Atos, que Matias, depois de ter sido nomeado, não apareceu mais, né? Então, ele deve ter, como eu falei para ele também até lá nos comentários, ele está no anonimato, isso não significa que ele não fez grandes coisas. Então, se ele foi nomeado ali, é porque Deus tinha sim um propósito muito grande para a vida dele, e ele fez alguma coisa assim com a vida de Matias. E também outra coisa, o sentido também da palavra apóstolo é enviado por Jesus diretamente. Então os apóstolos de hoje, gente, não são verdadeiros, tá? As pessoas que nomeiam apóstolos, eles são mentirosos, são falsos apóstolos.
Tá bom? E a igreja de Éfeso não dava espaço para esses falsos mestres. Amém? Então nós também não devemos fazer isso. A gente tem que não dar espaço para esses caras de jeito nenhum também não. Vamos lá, verso 4. A repreensão de Cristo. Diz assim, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Gente, Jesus repreende a igreja de Éfeso por abandonarem o primeiro amor, certo? Eles deixaram o amor de lado. Vamos ver o que a Aline está falando. Aline doideira. O importante é pensar sobre o contexto histórico, a igreja ser resistente aos falsos mestres. Amém. O Valdomiro não é apóstolo, pastor. Por mais que ele diga que ele não é apóstolo, tá? Ô, comédia. Vamos lá. Então, um erro, nada de Valdomiro, exatamente. Então eles deixaram de lado. Pelo amor de Deus, não bagunça, é verdade. Não, mas deixa quieto, a gente consegue aqui dar aula, né? Se eu conseguir manter a concentração. Vamos lá. Eles deixaram o amor e o contexto bíblico de amor é simplesmente esse, gente. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então eles começaram a trabalhar, a fazer coisas, suportar coisas, não por amor a Cristo, mas sim por um ativismo religioso. E o ativismo religioso, ele mata a espiritualidade. Eu não posso, gente, fazer um devocional só por ativismo. É uma lista de afazeres que eu tenho durante o dia. O teu devocional ele não é um afazer diário. O teu devocional é algo que você faz por amor a Cristo. Você lê a Bíblia para continuar amando a Cristo, para conhecê-lo e cada vez que conhecê-lo, amá-lo ainda mais. Exatamente, Edilé. Esses caras são os mercenários. Vamos lá, continuando. Então, esse contexto de amor, gente, dá a entender que só podemos amar o próximo quando amamos a Deus. Então, nós só podemos amar o próximo a partir do momento que amamos a Deus. Ok? Outra palavra importante é primeiro. A primeira palavra que eu falei foi sobre amor, certo? Que eles deixaram o primeiro amor. E eu falei que não dá para amar outras pessoas sem primeiro amar a Deus, né? Primeiro eu preciso amar a Deus para depois amar as pessoas, né? Isso aí é consequência. Amo a Deus, portanto amo aquilo que Ele criou, amo aquilo que Ele ama e assim por diante. E aí depois eu vou falar também sobre aquilo que Deus odeia, né? Um pouquinho mais tarde. Seja bem-vindo, gente. Vamos lá. Outra palavra importante é primeiro. Gente, aquilo que deve vir antes. Então a palavra primeiro, a gente já sabe que ela é aquilo que deve vir antes de tudo. Antes das obras tem que vir o amor. Antes do devocional tem que vir o meu amor por Deus. Então o amor por Jesus é que deve controlar todas as coisas que fazemos. Exemplo, se eu preparei aqui esse estudo para vocês, né? Fiz um esboço, vou fazer um slide, então estou fazendo isso aqui, uma live, isso significa que eu amo a Deus, e por amar a Deus, eu faço isso para vocês. Então, primeiro vem o amor de Jesus, e esse amor deve controlar as coisas que nós fazemos. Então, Jesus condenou o ativismo religioso, certo? Então, ele fala aqui, ó, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, certo? Os caras eram tops, né? Eram bons na doutrina, combatiam os falsos mestres, porém eles deixaram de lado quem realmente importa, né? Que é o amor por Deus. Eles faziam algo ali, faziam até por Deus, mas não amando a Deus. E a nossa prioridade, gente, é amar e servir a Deus por amor a Ele, certo? Doutrina sem amor é algo seco e hipócrita. Então não adianta nada você saber a Bíblia de cor se você não tiver amor por Deus, se você não tiver amor, né, por Jesus. Amém? Continuando, o terceiro ponto que eu trouxe para a gente foi o amor inicial foi abandonado, certo? A repreensão, Deus é amor, Ele é a essência. Só ama quem tem Deus, exatamente. Só ama realmente quem tem Deus. A gente dá aquilo que recebe, né? A gente dá o amor que recebemos de Deus. Então a repreensão que Jesus fez, né, à igreja de Éfeso é o abandono do primeiro amor. Okay? Eles abandonaram a Deus. Faziam as coisas para Ele sem realmente amá-lo.
E, gente, é uma das piores coisas que a gente pode fazer por alguém que nos ama tanto. É você fazer algo porque é sua obrigação. Deus, ele não quer que nós façamos coisas por obrigação. Ele quer que façamos as coisas por amor a Ele. Amém? Ele nos ordena voltar e ver onde caímos. Vamos ver lá o verso 5. Diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Piedade e paixão andam de mãos dadas. Santo Agostinho dizia que o verdadeiro conhecimento só é possível quando amamos a Deus. Exatamente. Eu acho que eu fiz até uma pregação e uma aula sobre isso, que a piedade, né, é ter pensamento, coração e vontade voltadas para Jesus. Então, se o teu coração, se a tua mente, se a tua vontade não está voltada para Jesus, você não é um cristão ainda de verdade. Você não tem piedade em si. Então, vamos melhorar nisso, né? Amém? Vamos lá. Nesse versículo 5, é mostrado que podemos fazer várias coisas e coisas grandiosas até. Mas sem amor, gente, nada vale. Se a gente for lá em 1 Coríntios 13, né, ele diz que ele podia fazer o que ele quisesse, um monte de outras coisas. Mas se ele não tivesse amor, de nada valeria aquilo. Ele seria como nada. Vamos lá abrir 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Vamos lá, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Certo? Então, seria algo que não faria sentido. Seria algo que seria seco. Algo que... Pronto, voltou. A repreensão seria por voltar ao primeiro amor. Entendo que seria dentro da simplicidade que Jesus ensinou a eles sobre amar, perdoar e dar a boa notícia do Evangelho. Exatamente, Aline. Então, Deus ele mostrou a simplicidade, Jesus mostrou a simplicidade do Evangelho. E simplesmente pregar o Evangelho, viver o Evangelho, é estar no amor, né? Estar no amor de Cristo. Então, nós precisamos sim entender isso e praticar isso. Amar, perdoar, né? Dar boas notícias às pessoas, cuidar do outro, cuidar daquilo que Deus ama e, né, em contrapartida, odiar também aquilo que Deus odeia, que é que eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá. Diz assim, ó, no verso 5 ainda, voltamos lá para o Apocalipse 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha só, lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi a queda? O que fez você cair do primeiro amor? Né? O que fez com que você se tornasse uma pessoa seca, né? Somente um ativista religioso. É quando a igreja faz aquela programação porque já está agendada, apenas cumpre o calendário. Falta o amor em cada missão, exatamente. É triste às vezes, né? A gente tem um calendário para cumprir, então eu vou cumprir aquilo porque está no calendário. Então não precisa cumprir só porque está no calendário. Eu tenho que fazer aquilo porque eu amo a Deus, porque eu amo os irmãos, porque eu quero fazer com que os irmãos se sintam bem e sintam-se que estão sendo amados por Deus. Aquele fervor da conversão que acaba não durando, não sendo alimentado. Exatamente. Uma coisa boa do começo da conversão é o amor, né? O fervor que a gente tem, né? A gente quer pregar, a gente quer fazer missão, a gente quer fazer tudo por Deus, certo? O problema da pré-conversão ou da recém-convertido é que a gente é muito imaturo. A gente não tem tanta sabedoria, não tem tanta ciência, não tem tanto conhecimento de Deus e acaba fazendo coisas que não agradam a Deus até. PIB Planalto qualquer, PIB Planalto qualquer, pastor. A igreja todinha perguntando aí. Cara, havia muitas coisas em torno da formação da igreja. É muito louco. A galera resistia mesmo. Aí te pergunto, o ativismo estava atrapalhando porque tinha perdido o sentido? Não, o que eu tô falando sobre o ativismo aqui, gente, é que eles estavam fazendo simplesmente porque já era de praxe. Já estava marcado, como a PIB falou aqui, já estava no calendário deles fazerem aquilo, certo? E atrapalha porque quando o recém-convertido chega, ele
acaba também sendo levado ao esfriamento. Quando, não sei quem vai pregar sobre a igreja de Laodiceia, né? Que ela vai ser vomitada. É uma igreja que vai ser vomitada. Se ela vai ser vomitada é porque ela é uma igreja morna. Então, ela não é quente nem fria. Ela é uma igreja morna. Ou seja, falta amor. Então, é isso, tudo no automático. E quando falta amor, atrapalha. O problema da ativismo em Éfeso é porque estavam ligados no automático. Exatamente. Seja bem-vinda, Carol. Vamos lá. E ele também tem uma coisa aqui, gente. Olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Certo? Volta à prática das primeiras obras. Eles faziam as obras deles por amor. Foi mal, cara. O da Tolona foi só um pequeno detalhezinho aqui. Vamos lá. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha só, o se, né? O se não. Se não voltares ao primeiro amor, certo? Se não voltares ao primeiro amor, certo? Se, gente, é um termo que precisamos dar atenção também, pois exatamente isso significa. O se, nessa passagem, né, traz uma questão de pensar. Pensa nisso, certo? Tenha concepção disso, tá bom? Então, quando ele fala aqui, e se não, o se não é tipo, para um pouco e pensa. Se não, se tu não se converter, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pense se você não se arrepender. Pense se você não voltar ao primeiro amor. Pense se o teu amor por mim esfriar. Pense se realmente você começou tudo aquilo por amor a mim ou simplesmente por ativismo, por atividade, porque você gosta de trabalhar. Então, esse se é para a gente não fazer as coisas no automático, é para a gente pensar e perceber o que a gente está fazendo, gente. Então, se não, ele não está dizendo, senão eu vou tirar a tua salvação, não é isso, ok? Se não venho a ti, moverei. Então, quando ele fala isso, gente, tem que prestar atenção numa coisa. Quando Deus promete, ele usa de advertência para cumprir a promessa. Olha só. Então, ele está dizendo aqui, se não venho a ti, moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso aqui não é uma promessa, certo? É uma advertência, ok? Não dá para tirar o candeeiro de alguém que é candeeiro. Certo? Então, ele está falando aqui, para as pessoas crentes. Se você é candeeiro, ok? Não dá para eu tirar o teu candeeiro. Mas se você não é candeeiro, quando for tirado o candeeiro, você não vai ter mais brilho, você não vai ter mais como brilhar. A tradução possível para o se é visto que, como se João estivesse incitando os seus destinatários a pensar. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Eles estão fazendo com que eles pensassem nisso, né? Pensa nisso. Tá bom? Continuando. De modo algum, esse texto traz a ideia de que conquistamos a salvação. Ok? Mas ele nos adverte para que saibamos que ele tem nos dado a salvação. Então, Deus tem nos dado a salvação. É um toque, exatamente. É um toque ali. A língua dele está desenrolado na aula. É um toque. É um toque que eu estou te dando. Vamos lá. O quarto ponto, gente. O amor não anula o ódio. Vamos lá, o verso 6. O amor não anula o ódio. Diz assim, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Gente, isso aqui acho que é a parte mais pesada do estudo, beleza? Se eu estiver errado, se eu me abstrair em alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, me perdoem, mas é o que eu vi no estudo, é o que eu vi na Bíblia, certo? E aí a gente vai conversar sobre isso. É uma advertência acerca da perda da capacidade de testemunhar, ou seja, ninguém perde a salvação, mas perdemos a oportunidade de testemunharmos a Cristo. Exatamente. Exemplo, se uma lâmpada, não clareia, para que ela serve? Mais ou menos isso que ele está dizendo. Vou tirar de ti teu candeeiro, você não está servindo para nada. Então vamos lá. Se amo a Deus, vou odiar o pecado. Não é que ele está falando aqui, gente. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Odeia as obras dos nicolaítas. Gente, o amor não anula o ódio, certo? Se eu amo a Deus, logo vou odiar o pecado. Seja bem-vinda, Sofia. Vou odiar o pecado. Não dá para amar a Deus e não sentir repulsa, nojo, ojeriza pelo pecado, certo? Se você não sente
um pesar, um nojo, né? Cada vez que você peca, alguma coisa está errado com você. Porque não é natural de um cristão, de uma pessoa transformada e regenerada por Cristo, sentir prazer pelo pecado sempre. Né? Ele tem que nos dar uma repulsa, um nojo. Um outro exemplo, se amamos bebês, vamos odiar o aborto. Então, uma coisa que nos faz não sermos a favor do aborto é porque nós amamos bebês, amamos crianças, né? E Deus, ele é o autor da vida. Então, se ele é o autor da vida, a gente vai odiar qualquer tipo de morte. Outro exemplo, né? Eu detesto a morte, eu detesto a sensação de morte. Quando morre alguém, eu fico muito chateado, muito mal, muito triste, porque eu amo a vida. Se eu amo a vida, logo, claro que eu vou odiar a morte, certo? Se bem que nesse caso da gente é bom morrer porque a gente vai ver Cristo, né? Logo, não existe união nessas coisas, não existe união entre amor a Deus e amor ao pecado. Não dá para unir. Ou eu amo a Deus ou eu amo o pecado. Não dá para... Não há ligação entre isso. Se eu amo a justiça, logo eu vou odiar a injustiça. No caso de Éfeso, eles odiavam os nicolaítas e as práticas que eles tinham. Gente, eles odiavam as obras más que esses homens amavam praticar. Cabe considerações, mas não vou falar. Pode mandar, manda aí, Aline. Na mesma referência de não servir a dois senhores, exatamente. Não posso servir a dois senhores, né? Ou servir a riqueza ou a Deus. Vamos lá, gente. Outra coisa, o que tira o amor da gente, né, o amor que é para ser dado a Deus, é simplesmente a idolatria do mundanismo. Quando eu amo o mundanismo, logo eu odeio a Deus, porque Deus é totalmente contrário ao mundanismo. Então o que tira o amor de Deus é o mundanismo, certo? É o fato de eu ficar vendo coisas que não agradam a Deus, e isso acaba prejudicando a minha alma. Não, é sobre o aborto, mas não cabe aqui deixar rolar. Beleza, tranquilo. É verdade. A Bíblia qualquer é muito sábia. Jesus odeia, gente, o mundanismo, e a igreja também deve odiar o mundanismo, certo? Vamos lá ver o que o pastor Tiago Santos está falando. Assim, como só Deus sabe amar perfeitamente, só Ele sabe odiar perfeitamente, exatamente. E quando sentimos ódio, muitas vezes por capricho, Deus sente ódio por aquilo que é contrário à sua natureza santa. Exatamente. Mas todo aquele que tem o Espírito Santo, aquele que vai de acordo com a palavra de Deus, ele vai sim odiar conforme ele odeia, certo? Exemplo, Deus, ele odeia a prática, do... Vamos pegar aqui uma prática bem ruim. Adultério. Deus odeia o adultério. Então todo cristão deve odiar o adultério. Amém? Então foi nesse sentido que eu falei, Tiago Sanches. São muitas lives edificantes, pastor, esperando a sua manhã em Atos 3. Amém. É porque a Bíblia tem um bom pastor, mano. Exatamente. Pode crer, amém. Vamos lá. Mas, gente, quem são os nicolaítas? Alguém sabe dizer aí? Quem são os nicolaítas? Vamos lá, bem-vinda, Carlinha, atrasada, hein, Carlinha? Vê aqui no Scope quem é Pílula Alto Calcaia. Vamos lá, quem são os nicolaítas? Vamos abrir em Atos capítulo 6, verso 5. Atos 6, 5, diz assim, ó. Atos 6, 5. Lembrando que odiar não é julgar, exatamente. Há uma confusão sobre isso, exatamente. Odiar não é julgar, exatamente. Porque, tipo, não dá pra, exemplo, julgar o fato de alguém matar e você saber que aquela pessoa matou, né? Tipo, você sabe, então você vai odiar aquilo dele também. Mas seja bem-vinda. Vamos lá, 6,5 diz assim, ó. Atos capítulo 6, verso 5 diz assim, gente, ó. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha só, quem foram os nicolaítas? O Ricardo Martins está falando aqui, Pílula Alto Calcaia é o irmão Silas, mano. Isso aí. Porque o fato de odiar a prática do pecado e não meter a pena no pecador. Exatamente.
A gente tem que separar isso aí. A gente não pode meter a pena no pecador, mas precisamos sim odiar essa prática desse pecador. Então, continuando. Olha só, gente. Quem são os nicolaítas, né? Deixa eu ver aqui. O Irineu de Lyon, ele diz, né? Segundo ele, são discípulos de Nicolau, aqui que a gente acabou de ler, certo? Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, possivelmente esse cara foi quem começou, entre aspas, né? Foi quem ele começou, os seguidores dele começaram a fazer isso, a fazer algumas práticas ruins. Já ia perguntar, mas vi que gostavam de seitas com as... Exatamente. Ó, o Gleison. Já ia perguntar, mas vi que gostavam de seitas com a sociedade pagã. Vou explicar aqui quem são os nicolaítas, certo? O Irineu de Lyon, ele fala que esses caras são discípulos de Lyon, ou de Nicolau, certo? E segundo Irineu, eles faziam... esse Nicolau fazia parte dos diáconos, né? Tava que a gente acabou de ler aqui no Atos capítulo 6, verso 5. Tô bem quietinho aqui porque fiquei de conversa paralela na aula de chá e acabei indo mal na prova. Que é isso, rapaz? O cabra que cita Irineu de Lyon merece um livro de presente. Opa, eu quero, viu? Eu quero. Pode ter certeza que eu quero. Nicolaíta estava vendo e vi que eles estavam deturpando a justificação pela graça. Confirma? Sim, eles traziam várias outras doutrinas erradas, né? E a justificação pela graça também era uma que eles tentavam deturpar, certo? Mas o pior deles, gente, né? A pior coisa deles era a questão da imoralidade, tá bom? Então, segundo Clemente, né? Clemente de Alexandria, eles falavam que eram homens que ensinavam práticas imorais, práticas da imoralidade para se obter a salvação, a justificação. Então, os caras eram tão grotesco, né? A palavra eu acho que não é essa, mas cabe aqui. Eles eram tão grotescos que eles ensinavam que a imoralidade sexual fazia com que eles fossem justificados, certo? Então, eu pesquisei aqui também na palavra, né? A palavra Nikilaos ou Nikilaikos, certo? A palavra Niki significa vitória, ok? A palavra Niki significa vitória. Laos significa povo, gente, multidão, certo? Então a gente pode também colocar Nikilaikos, né? Que significa leigo ou povo comum, povo simples, certo? Exatamente, libertinos. E essa galera queria dominar, ter um domínio sobre o povo. Então, os nicolaítas eram pessoas que queriam estar acima das pessoas, certo? Eram imorais, exatamente como o Tiago Sanches falou aqui. Nicolaítas eram os libertinos, imorais, tudo se resumia na prostituição sexual, exatamente. E eles queriam a todo custo ter o poder, obter o poder sobre o povo. Eles queriam dominar a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso não deixou, né? Falando que nem ali meteram a pena eles. Vamos lá. As igrejas, né? O verso 7, o último versículo da aula de hoje diz assim. Vamos lá, verso 7 de Apocalipse 2. Diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui é cultura, exatamente. Isso. Idolatria e imoralidade sexual. É porque assim, ó, de certa forma, como eles vinham de uma outra cultura, né? Ele era de Antioquia, eu acho, deixa eu ver aqui. Enfim, como eles vinham de outra cultura, então eles traziam esse costume, né? De que a imoralidade sexual trazia uma certa elevação, né, sobrenatural. Nicolau estava no meio do Estevão, os outros no começo, o primeiro primitivo se desviou, criaram uma seita. Exatamente, o cara se desviou e criaram uma seita. Cara, tu falando assim de mim, a galera vai pensar que eu sou a Betinha da igreja. Não, relaxa aí, você não é Betinha da igreja não. Ei, Carol, para os nicolaítas o lema era: estamos juntos e misturados, mas com tudo que não presta. Exatamente. Eles eram a galera da bagunça que só queria a destruição completa de todo mundo, né? Os caras são pior que o Thanos. Vamos lá.
As igrejas, verso 7, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, gente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, quem tem ouvidos, né? Ter ouvidos é o mesmo que ouvir, dar atenção. Então, quando Jesus diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz assim: abram corações de vocês, prestem atenção no que vai ser dito agora, no que foi dito, e façam o que foi dito, né? Vejam se aquilo se enquadra em vocês. Então abram seus corações para ouvirem a palavra de Deus, ouvirem o que o Espírito Santo está falando para vocês. Vencedor, vamos lá. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Simples e plano. A tradição atribui que não foi nem Nicolau que era herege. Diz que foi um crente bom, mas seus discípulos foram tão influenciados pela cultura imoral de Éfeso que avacalhou o negócio. Exatamente. Tem que falar nessa linguagem fácil, porque meu tic-tac são nesse horário. Eu vou tentar falar o mais simples que eu puder também, porque também não tenho muita eloquência não, certo? Eu falo também na doida mesmo, tá bom? Vamos lá. Vencedor. É o vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha só, gente, vencedor não é aquele cara que consegue vencer não por conta própria, não. Vencedor aqui nesse versículo que ele está falando é aquele que recebeu uma salvação. Aquela pessoa que foi feito vencedor. Amém? Então, o pastor Tiago é nós. Então, assim, essa pessoa aqui é o vencedor da dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. É aquela pessoa que recebeu Cristo no coração e foi atribuído como vencedor a ele. Então, ele recebeu a vitória de Cristo na vida dele. Então, gente, receber a vitória de Cristo na nossa vida é a coisa mais importante que nós precisamos ter. Amém? Então, vamos lá. Continuando aqui, vou dar uma correrinha. No novo céu e na nova terra vai estar a árvore da vida. Certo? Como ele fala aqui, ó. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E a árvore, gente, se encontra no paraíso de Deus. Então, não dá para o cara vencer e entrar. Ele já é vencedor, por isso que ele já vai estar lá dentro. Certo? Então, só vai comer da árvore da vida quem for salvo. Certo? Quem for lavado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia começa com paraíso em Gênesis e termina em paraíso aqui em Apocalipse, sim. Amém? Os nicolaítas também perturbaram a igreja de Pérgamo. E lá eles ainda aprontaram mais do que em Éfeso. É porque a galera de Éfeso é mais bruta, é que nem a Aline. O pessoal aqui, né, fala mesmo, mete a bronca e pronto. Gente, eu preparei aqui 9 aplicações pra gente e 4 perguntinhas, tá? Os praga medonha, rapaz, que aula massa. Os praga medonha mesmo, cara. Os caras são muito loucos. Vamos lá. As aplicações pra gente, né? Vamos lá. Primeira aplicação que eu trago pra gente. E o paraíso aqui na terra, minha filha, espero que não. Sofia, espero que não. Espero que o paraíso seja um lugar melhor, né? Mas se Deus transformar no paraíso, onde Jesus estiver, é o lugar que nós queremos estar. Amém? Vamos lá. Primeira aplicação. As igrejas não são perfeitas. Gente, não existe igreja perfeita, certo? Se você acha que tem uma igreja perfeita, quando você for nessa igreja, ela deixa de ser perfeita, né? Porque todos nós somos pecadores. Amém? Então, se somos pecadores, onde estivermos vai ter, querendo ou não, algum defeito ali na igreja. Nem que o defeito seja você. Então, busque santidade a cada dia para que você não prejudique a igreja na qual você faz parte. Vamos lá, 2. A igreja deve testar, provar quem se propõe a estar à frente. Olha só, quem prega heresia, gente, é herege, certo? Então nós não podemos aceitar qualquer coisa, não. Temos sim que provar os espíritos, temos sim que combater esse tipo de gente que prega heresia. Amém? Nós não podemos ficar calados, só ouvindo e deixar pessoas hereges pregarem heresias, não. Temos que ser que nem o pessoal lá de Éfeso e meter a bronca mesmo. Os bereanos, né? Os bereanos, exatamente. A Brenda está falando aqui sobre os bereanos, né? Que era alguém que, se está na Bíblia, então eu acredito. Se não está, meu filho, então você é um herege. Paraíso se refere ao céu hoje. Cristo disse ao ladrão que estaria no paraíso com
o ladrão na cruz. Amém, exatamente. Então, como o Flaviano falou, onde Cristo estiver, meu filho, é o paraíso. O que diz são ideias e expectativas. E se você está confortável em um lugar, algo está errado. Exatamente, né? Eu acho que o conforto é algo até legal. Porém, o problema é o conformismo. Quando eu me conformo, né, com aquilo que já está acontecendo, eu não cresço. E se eu não cresço, a igreja também não cresce. E assim por diante. Então, eu preciso evangelizar, eu preciso sair do meu lugar comum. Eu preciso fazer aquilo que Cristo fez. É isso, vamos lá. Terceiro ponto. Oi? Vamos lá, terceiro ponto. Igrejas passam sim por dias de luta e dias de glória, né? Igrejas passam sim por dias de luta e dias de glória. Gente, olha só. Os pastores da igreja de Éfeso foram Paulo, Timóteo e João. Ainda assim, foi uma igreja que perdeu o amor por Cristo e amor às obras, né? As obras por Cristo. Então, eu preciso parar de fazer as coisas para Cristo e fazer as coisas por amor a Cristo. Amém? Meter a P neles, no caso de confusão, é uma brincadeira, Sofia. Meter a P é uma brincadeira, tá? O paraíso é o nome dado ao lugar onde Deus habita, contudo a terra será restaurada, por isso a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Amém? Espero, né? Amém. Vamos ver quando Jesus voltar. Vamos lá, quarto. Deus sabe o que fazemos por Ele. Vitoriosos são as pessoas que fazem coisas por amor a Deus, que buscam diariamente estar cheio desse amor. E tem coisas que só Deus vê e ninguém mais. Amém? Então, a tua luta, o teu trabalho, muitas vezes só quem vai reconhecer é Deus. 5. Deus odeia certas obras, certo? Deus odeia certas obras sim. Então, se Deus é amor, então Ele também é santo, Ele é justo, Ele também se ira. A prova disso é a cruz de Cristo, né? A ira dele foi apaziguada quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário por nós. 6. Temos erros que devem ser avaliados e odiados. Exatamente, nós temos erros que devem ser avaliados e odiados. Devemos nos avaliar diariamente para sabermos o que Deus se agrada e melhorar e ver o que desagrada a Deus, né? E se arrepender e corrigir isso. Coisas do milênio. Depois a gente conversa sobre isso. 7. Se eu amo Jesus, eu falo dele. Gente, se eu amo a Jesus, eu falo dele. Se eu falo do Evangelho, é porque eu amo o Evangelho. Se eu não falo de Jesus, algo está errado comigo, é porque eu não o amo. 8. A salvação não pode ser perdida, certo? Outra verdade é que a salvação não pode ser perdida. Do mesmo modo que eu não conquisto a salvação, também não posso perder, pois quem nos segura pela mão direita é o próprio Jesus Cristo. Só lembrando que novos céus e nova terra não é milênios. Todos os crentes creem nisso, amém. 9. Para amar a Deus, você precisa conhecer Ele. Gente, Deus é o nosso primeiro amor. Deus é a nossa maior prioridade. Mas só podemos amá-lo quando o conhecemos. Vamos lá para as perguntinhas, né? Primeira pergunta. Vencedor em Apocalipse 2:7 é: item A. Quem conquistou na marra o paraíso? B. Quem foi salvo por Jesus? C. É quem faz todas as obras? Item D. Quem segue a escola bíblica PIB? E aí, gente, quem é o vencedor em Apocalipse? Item A. Quem conquistou na marra o paraíso? Item B. Quem foi salvo por Jesus? Item C. É quem faz as boas obras ou todas as obras? Ou item D. Quem segue a escola bíblica PIB? E aí, item A, B, C ou D? Esperando aqui um pouquinho. Item B. Acertou, irmão Fábio. É isso aí, Caio. Os caras são inteligentes demais. Segunda questão. Eram elogios de Cristo à igreja de Éfeso, né? Já responderam 3 aí, já estou falando a segunda já. Segunda questão. Eram elogios de Cristo à igreja de Éfeso. Item A. Faziam poucas coisas para Deus. Item B. Deixaram o primeiro amor. Item C. Eram perseverantes. Item D. Aceitavam de boas tudo que pregavam. Vamos lá. Segunda questão. Eram elogios de Cristo a Éfeso, na igreja de Éfeso. Item A. Faziam poucas coisas para Deus. Item B. Deixaram o primeiro amor. Item C. Eram perseverantes. Item D. Aceitavam de boas o que pregavam. Exatamente. Item C. Ó, o outro. Item D não, macho. Item C, rapaz. Terceira questão. Foi um pastor de Éfeso. Item A. Judas Iscariotes. Item B. João Batista. Item C. João Eduardo. Item D. Paulo de Tarso. E aí?
Foi o pastor de Éfeso? Judas Iscariotes, João Batista, João Eduardo ou Paulo de Tarso? Item D, exatamente, item D, Paulo de Tarso. Quarta e última questão. Quem são os nicolaítas? Item A, são homens que queriam dominar sobre o povo. Item B, homens que gostavam de servir a igreja por amor. Item C, homens que faziam coisas boas para a cidade de Éfeso. Item